Olá, tudo bem? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos à nossa formação geral básica. Eu sou Jamaica Kelly, professora de Geografia, e a nossa aula hoje tem como tema Desenvolvimento e Desenvolvimento Sustentável. Vamos lá? Pessoal, lembrando que essa nossa aula é lá da primeira série no 4º bimestre, ok? Então, desenvolvimento e desenvolvimento sustentável são duas coisas totalmente diferentes e nós vamos comparar a partir de agora. Eu quero começar falando de desenvolvimento. Você já ouviu falar? E aí, o que é desenvolvimento? Aqui na tela comigo o conceito. O termo desenvolvimento costuma se referir ao progresso econômico, social e tecnológico de uma sociedade. Tradicionalmente, foi medido pelo crescimento econômico. Até deixei destacado aí, quando a gente fala de desenvolvimento, ele está bem associado a esse crescimento econômico. Aí podemos pegar exemplos, é o caso aí do PIB e ele também pode ser medido pela capacidade de produzir mais bens e serviços. Então, esse conceito de desenvolvimento, ele vai abranger outras questões muito importantes, outros termos bastante relevantes. Por exemplo, o termo econômico, quando falamos de desenvolvimento, esse conceito vai estar associado à questão econômica, como o aumento da produção, da renda e até mesmo a infraestrutura. Ele também vai estar associado ao social, como a melhoria na educação, saúde, segurança e qualidade de vida também. Desenvolvimento também pode estar relacionado aí à questão tecnológica, ao conceito tecnológico, que é o avanço da ciência, inovação e produtividade. Quando falamos também de desenvolvimento, ele pode ser institucional, que é o quê? O fortalecimento das leis, democracia e até mesmo governança. Então, resumindo tudo isso, quando falamos de desenvolvimento, pessoal, o próprio nome diz, é um termo que vamos aí utilizar para falar da questão do progresso em uma determinada sociedade ou até mesmo em um estado, país, entre outros, ok? Agora, quando falamos da questão do desenvolvimento associado ao desenvolvimento sustentável, a ideia de desenvolvimento associada e comparada ao desenvolvimento sustentável, ela é o seguinte, ela se torna um problema quando focado apenas no crescimento econômico. O desenvolvimento pode gerar o quê? A desigualdade social, a degradação ambiental e até mesmo o esgotamento de recursos. Então, vamos entender melhor esse termo desenvolvimento. Como eu falei anteriormente, o desenvolvimento, ele pode estar associado aí a vários avanços dentro de uma determinada sociedade. Só que, comparado ao desenvolvimento sustentável, pessoal, essa ideia de desenvolvimento, ela pode ser extremamente perigosa. Por quê? Porque quando a gente fala do desenvolvimento, com essa relação do meio ambiente, pode se tornar um problema basicamente, por quê? Porque vai ser aquele desenvolvimento pautado apenas na questão econômica, sem levar em consideração o meio ambiente, sem levar em consideração toda a questão ambiental dentro de uma determinada sociedade. Aqui eu trouxe exemplos aqui do que esse desenvolvimento ele pode gerar. No caso, foi a desigualdade social e até mesmo a degradação ambiental, como mostra aqui no slide, bem destacado para vocês, ok? Aí vimos aí uma imagem. Essa imagem ela foi feita a partir da inteligência artificial e ela mostra justamente essa ideia de desenvolvimento que vai levar em consideração apenas a questão econômica, sem olhar para o meio ambiente. E aí, quando temos essa ideia de desenvolvimento sem avaliar a questão ambiental, nós vamos ter esse tipo de problema retratado na imagem. O que a gente percebe aqui? Que aqui havia uma natureza
e que esse ambiente ele está completamente degradado. Vamos observar melhor a imagem? A imagem aqui na tela, a gente tem um rio extremamente poluído, a gente pode observar em um solo extremamente pobre, degradado. Vocês conseguem observar que a vegetação ela já não está mais presente às margens desse rio e a gente consegue observar também um alto índice de poluição, seguido aqui ó, de uma área de fumaça, liberando todos esses componentes tóxicos aí na atmosfera. Então, essa é a ideia de desenvolvimento, levando em consideração apenas a questão econômica. Agora, quando falamos de desenvolvimento sustentável, e aí? Qual é essa ideia do desenvolvimento associado à sustentabilidade? Primeiro, antes de tudo, o termo desenvolvimento sustentável, ele ganhou força com o relatório Brundtland, lá na ONU, em 1987, que o definiu como, olha só, desenvolvimento sustentável, abre aspas, atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atenderem às suas necessidades. Então, essa aqui é a ideia básica do desenvolvimento sustentável firmado lá no Acordo da ONU em 1987 e é basicamente o conceito que a gente utiliza até os dias de hoje quando falamos de desenvolvimento sustentável. Pensar na geração presente, mas principalmente conservar para manter aí esse meio ambiente para as futuras gerações. Certo? Então, isso significa que o desenvolvimento sustentável, ele vai estar baseado aí em 3 dimensões. Sim, pessoal, quando falamos de desenvolvimento sustentável, ele precisa apresentar 3 pilares. Quais são esses 3 pilares? Quais são essas 3 bases? Primeira base é a base econômica. Sim, esse desenvolvimento, ele precisa ter uma base econômica para gerar riqueza e oportunidade. Porém, todavia, no entanto, essa geração de riquezas e oportunidades, ela deve pensar em que as oportunidades precisam ser apresentadas, elas precisam ser geradas, precisamos dessa riqueza, mas sem explorar de forma predatória, sempre lembrando nas gerações futuras. A outra base do desenvolvimento sustentável é a base social. O que isso quer dizer? Reduzir desigualdades e principalmente garantir direitos para quem? Para a população do mundo, para a população de determinadas áreas, para a população da cidade, para a população geral, ok? E depois a base ambiental. O que isso quer dizer? O que é a base ambiental? Proteger ecossistemas, usar recursos de forma renovável e principalmente mitigar os impactos. Então, vamos aqui deixar bem claro quais são as 3 bases, os 3 pilares do desenvolvimento sustentável. Pilar econômico, social e principalmente o pilar ambiental. Essas são aí as três bases quando falamos de desenvolvimento sustentável. Ok? Ficou entendido? Bom, o desenvolvimento sustentável, ele é um conceito que vai reconhecer que o crescimento só é positivo se não destruir a base que é o quê? A base natural e social que o sustenta. Então, vocês percebam a diferença da imagem quando falamos de desenvolvimento para a imagem retratada quando falamos de desenvolvimento sustentável? Na imagem que a gente viu de desenvolvimento, a gente viu praticamente uma área morta. E aqui, quando falamos de desenvolvimento sustentável, por mais que seja um conceito muito teórico e que ainda precisa ser muito discutido, muitas coisas precisam ser vencidas, a gente consegue observar outra realidade. Vamos observar na imagem? Podemos observar aqui uma população. A gente pode observar que essa população tem cuidado desse meio ambiente, tem zelado. Percebemos também nessa imagem fontes de energias aí alternativas, como é o caso da energia solar, a energia eólica. Conseguimos observar um ambiente natural, conseguimos observar uma vegetação que permanece preservada, justamente pensando nas gerações futuras.
esse ambiente, ele está limpo. Olha só como o céu, ele aparece azul. A gente não tem aí a emissão de gases poluentes, como na imagem retratando o desenvolvimento. Então, basicamente, essas são as diferenças entre desenvolvimento e desenvolvimento sustentável, certo? Agora, a imagem, ela vai estar uma do lado da outra. Eu trouxe imagens diferentes, mas a proposta é basicamente a mesma. De um lado, nós temos quem? O desenvolvimento. Do outro lado, desenvolvimento sustentável. Conseguem observar diferenças? Basicamente, aquelas diferenças que eu falei. Olha só, um ambiente poluído e continuando aí a emitir ainda mais poluição, ainda gases de efeitos tóxicos para a atmosfera. Conseguimos observar que sim, ocorre aqui um desenvolvimento. Conseguimos observar prédios, conseguimos observar indústrias, porque o desenvolvimento, ele é isso, pessoal, ele traz aí uma prosperidade, principalmente econômica. Porém, quando falamos da questão ambiental, já pesa mais, já é um desenvolvimento que não atende aí às necessidades de manter a floresta preservada, que é o caso do desenvolvimento sustentável. No desenvolvimento sustentável, a questão industrial, ela é chamada principalmente aí de revolução verde. Ela também vem pautada na preservação da natureza, na fontes de energias renováveis, como é o caso da energia solar que mostra na imagem. E podemos observar um ambiente menos poluído, diferente aí do desenvolvimento. Então, imagem na tela, basicamente a diferença entre desenvolvimento e desenvolvimento sustentável. Seria muito bom se o desenvolvimento sustentável ele acontecesse realmente na prática. Ele saísse aí um pouco da teoria e realmente chegasse nas nossas cidades. Mas isso é um processo que vai ser utilizado a partir de muitas políticas públicas, precisa romper com muitas questões, principalmente econômicas, para ser vencido e realmente ser aí, se tornar algo, como eu posso dizer, se tornar realmente algo que possamos ver e possamos contemplar. Ok? Então, desafios para o desenvolvimento sustentável, porque como eu falei, o desenvolvimento sustentável, ele ainda é uma ideia muito teórica, ainda está muito no papel, se fala muito de desenvolvimento sustentável, mas na prática não conseguimos ver muitos efeitos do desenvolvimento sustentável. Na prática, essa imagem que eu trouxe para vocês, feita através de inteligência artificial, ela existe apenas na imagem, ela precisa sair da imagem e se tornar realidade dentro das nossas cidades. Porém, existem os desafios para isso se tornar realidade. Eu trouxe aqui alguns. Desafio para o desenvolvimento sustentável, a questão da mudança climática. Hoje, podemos observar no mundo inteiro alguns eventos extremos que são causados justamente pelo desenvolvimento que vem acontecendo lá desde o período da primeira revolução industrial. Podemos trazer como desafio também para o desenvolvimento sustentável a desigualdade socioeconômica, que é persistente em várias cidades, em vários países. Outro exemplo, a dependência de combustíveis fósseis. Quando falamos de fontes de energias renováveis, ainda precisamos trabalhar muito para que isso aconteça de fato. Por quê? Porque existem ainda muitas cidades e muitos países que têm aí uma forte dependência dos combustíveis fósseis, que são combustíveis mais poluentes. E as pressões populacionais sobre esses recursos. Então, existem vários fatores sociais que acabam impedindo desse desenvolvimento sustentável realmente acontecer na prática. E, por último, bem importante, são as políticas públicas. Precisamos de políticas realmente que funcionem, tá? Políticas públicas
que não sejam inconsistentes ou de curto prazo, porque o desenvolvimento sustentável, quando ele foi pensado pela ONU, quando ele foi desenvolvido, ele é uma ideia a longo prazo, que precisa ser construída e precisa estar bem enraizada para que no futuro as gerações elas possam contemplar o meio ambiente, elas possam ter acesso ainda aos recursos naturais. Ok, pessoal? Bem, alguns caminhos possíveis. Quais seriam aí as alternativas para o desenvolvimento sustentável? Primeiro, investir em energias renováveis, que eu já falei anteriormente, e principalmente em tecnologias limpas. Promover economia circular. O que é isso, professora? Reuso e principalmente a reciclagem. Implementar a educação ambiental, juntamente com a participação social. A educação ambiental nas escolas, ela é de suma importância. Criar indicadores de emprego mais amplos que o PIB. E, por último, incentivar aquilo que nós chamamos de consumo consciente e produção responsável, certo? E a imagem, ela vem apresentando um pouco de tudo isso. Ok, pessoal? Então, esses são os caminhos aí possíveis para chegarmos ao desenvolvimento sustentável. Aqui, praticando a nossa aula de hoje, exercitando um pouco daquilo que aprendemos, eu trouxe uma atividade e eu quero ler junto com vocês e você aí de casa vai responder, certo? Então, atividade, desenvolvimento e desenvolvimento sustentável na tela. A questão 1 diz o seguinte: qual das alternativas melhor define o desenvolvimento sustentável? Questão fácil, depois da aula ficou bem fácil. Letra A, aumento da produção econômica a qualquer custo? Errado. Essa não é a melhor ideia, a melhor alternativa que define desenvolvimento sustentável de forma alguma. Alternativa B, crescimento econômico baseado no consumo acelerado dos recursos naturais. Incorreto. Se consumirmos aí aceleradamente os recursos naturais, logo eles vão se esgotar. Então, essa opção está totalmente incorreta. A alternativa C, modelo de desenvolvimento que atende às necessidades atuais sem comprometer as futuras gerações. Aqui, alternativa correta, letra C, já vamos marcar. E vamos então ler a alternativa D. Vamos descartar ela? Processo de industrialização sem considerar impactos ambientais. Também está incorreto. Alternativa E, apenas crescimento do PIB de um país. Incorreto. Melhor alternativa que define desenvolvimento sustentável, esse é o gabarito. Alternativa C, modelo de desenvolvimento que atende às necessidades atuais sem comprometer as futuras gerações. Eu acredito que você acertou com certeza de onde você estiver aí assistindo. Questão 2. Diz o seguinte: no contexto de desenvolvimento sustentável, quais são os 3 pilares que devem ser equilibrados? Ficou fácil também a partir da nossa aula. E aí, quais são os 3 pilares do desenvolvimento sustentável? Alternativa A, economia, tecnologia e política? Não, está faltando de forma correta aqui os 3 pilares do desenvolvimento sustentável. Alternativa B, social, econômico e ambiental? Perfeito. Chegamos já na alternativa correta. Por que não é a letra C? Porque, política, cultural e ambiental. O ambiental entra, mas política e cultural está incorreto. Alternativa D, econômico, cultural e científico. Errado. Ele entra com o pilar econômico, mas cultural e científico está incorreto. Alternativa E, tecnológico, social e político. Apenas o social está correto, político e tecnológico não. Aqui eu trouxe no gabarito os 3 pilares que formam o desenvolvimento sustentável. E aí, vamos relembrar, conforme a nossa aula: pilar econômico, social e ambiental. A alternativa correta, pessoal, é a letra B, certo? Espero que vocês tenham acertado aí de casa, tá bom? Aqui o resumo da nossa aula, eu trouxe um quadro comparativo.
A partir desse quadro, nós vamos resumir as principais diferenças do desenvolvimento chamado de tradicional e o desenvolvimento que nós chamamos de sustentável. Aqui, desse lado, nós vamos apresentar os aspectos, ok? Então, vamos lá. Desenvolvimento tradicional, um aspecto dele é o foco principal. Qual é? Crescimento econômico, basicamente isso. E no desenvolvimento sustentável, qual é o foco principal? Equilíbrio entre economia, sociedade e meio ambiente. São os 3 pilares do desenvolvimento sustentável. O tempo, quando falamos de desenvolvimento tradicional, geralmente se fala em curto e médio prazo. As pessoas que almejam desenvolvimento tradicional, elas querem ali um curto prazo, elas querem esse desenvolvimento de forma imediata. Já o desenvolvimento sustentável, ele deve ocorrer o quê? A longo prazo. Indicadores dentro do desenvolvimento tradicional. PIB, produção e infraestrutura. Quais são os indicadores dentro do desenvolvimento sustentável? O PIB, o IDH. Por que o IDH, professora? Porque existe o pilar social, lembra? E os indicadores ambientais e também sociais. E os recursos naturais dentro do desenvolvimento tradicional? Se baseia praticamente nisso, uso intensivo, muitas vezes sem reposição. Diferente do desenvolvimento sustentável, que visa o quê? Uso racional e principalmente renovável. Impactos futuros, quando falamos de desenvolvimento tradicional, pode comprometer as gerações futuras. Quando falamos de desenvolvimento sustentável, qual é a pauta? Busca preservar para o futuro. Percebam aí o resumo. De um lado, o desenvolvimento tradicional, do outro lado, o desenvolvimento sustentável, e conseguimos alinhar perfeitamente cada um deles para poder ficarem aí comparados na tela e você conseguir ter uma compreensão. E se passar por algum tipo de avaliação, você vai conseguir compreender basicamente a diferença entre um e outro e não vai mais esquecer, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Essas são as nossas referências. Eu espero vocês na próxima aula. Até mais!